Nesse vídeo vocês vão entender melhor como funciona a pirataria. Bom, gente, o que essa pessoa quis dizer é que tem como você fazer uso de pirataria sem cometer crime de direitos autorais. Existe sim uma brecha na lei para uso, não para venda e nem compartilhamento, nem isso, é para uso. O que esse artigo 10 fala da lei 9.609 não tem nada a ver com o que ele falou. O que ele falou tem a ver em outro artigo e eu demonstrarei para vocês já já. Por enquanto, vamos saber primeiro o que significa esse artigo, antes de ver se temos direito sim de fazer uso de jogos piratas de alguma forma. Vamos ver o que diz primeiro esse artigo 10. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que eu tive a ajuda do advogado Maxwell Gomes, com registro na OAB, de número 43.513. Ele me passou todas as informações referentes a este assunto. Eu perguntei para ele se esse link era falso, que o colega do grupo me passou, até porque eu achei muito estranho, né, o fato de dizer que a gente pode cometer pirataria com 5 anos. Eu achei muito estranho isso. Então, eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Isso é meio óbvio. Por exemplo, a Nintendo, ela vai lá, bota um jogo para vender na loja e fecha a loja. Passou-se 5 anos que a loja fechou, tu pode agora fazer uso da pirataria? Muito estranho isso. Então eu perguntei se era falso e ele falou, não é falso. Só não se aplica ao direito da propriedade intelectual. Tá vendo vocês? Uma vez que o artigo mencionado apenas remete ao dever de preservação por 5 anos quanto às comprovações da licitude das remessas, no caso em dinheiro, para o exterior. Isso sobre os lucros ou venda do programa. Não tem nada a ver com a questão de fazer uso de pirataria aí. Então, aí eu perguntei para ele a seguinte coisa. Agora me explica em linguagem popular, porque eu não entendi muito bem. Então vou narrar para vocês aqui o que ele me passou. Supomos que você venda esse programa aqui no Brasil, ou no caso um jogo, e remeta esse valor para o exterior, ainda que seja em moeda convertida, por exemplo dólar. Você tem o dever e a obrigação de guardar por 5 anos a comprovação dessa remessa e envio para fins de declaração de imposto de renda ou fiscalização da receita. Então, não tem nada a ver com a loja fechou agora, depois de 5 anos, aí agora eu posso pegar e piratear. Tem nada a ver. Isso a gente vai ver daqui a pouco. E daí eu falei para ele a seguinte coisa, só uma complementação. Em caso de fiscalizado e a pessoa não tem as comprovações, o que acarreta? Ele falou cobrança pelo físico através de uma execução fiscal. Pronto. E por que eu perguntei isso? Porque senão alguém aí talvez queira distorcer de novo e dizer, bom, já que ele não guardou os documentos por 5 anos, eu agora posso fazer uso de pirataria. Não. Se ele não guardou os documentos por 5 anos, o que acarreta é que vai haver uma cobrança da parte da fiscalização. Resumindo, não tem nada a ver com o que ele falou. Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer. Nada a ver. Agora vamos tentar enquadrar o que ele falou em algum lugar. Eu pedi para o advogado uma explicação mais popular. E o que isso quer dizer? Os direitos sobre a propriedade intelectual permanecem válidos e exigíveis por até 20 anos. Depois de seu registro, mesmo após os programas serem retirados da plataforma de venda, que é esse caso, ocorre que não há ilegalidade nenhuma do senhor fazer uso exclusivo deles. Lembrem-se, é uso. E lembrem-se, é depois de 20 anos. Só não podendo haver a venda ou lucro sobre o material. Então, resumindo, não é o artigo 10 da nossa lei, como o rapaz do grupo falou,
O artigo correto seria o artigo 40. E não tem nada a ver com 5 anos, porque na verdade é 20. Os 5 anos ali é em relação a guardar documento referente à venda. Então, resumindo, o nosso amigo do grupo realmente estava errado. Mas aí você pode dizer, mas já se passaram 20 anos e daí eu posso fazer uso agora de jogos de Super Nintendo, Mega Drive. Não. E eu vou explicar por que não. Nós temos aqui uma prova que não. O Super Nintendo, Nintendo 64, por exemplo, Nintendinho, por exemplo, Mega Drive, por exemplo, Mega Man e entre uma série de outros jogos, eles ainda estão sendo comercializados. Então, como ainda está sendo comercializado, ninguém tem direito de piratear o jogo para fazer uso deles. Porque, por exemplo, Gato Félix do Nintendinho, eu gosto demais daquele jogo de plataforma. Como eu gosto! Então, esse jogo ele não se encontra na biblioteca do Nintendinho no nosso Nintendo Switch Online. Sendo assim, como se passaram 20 anos do lançamento dele, eu posso fazer uso, não é venda de compartilhamento. Eu posso fazer uso e não cometo nenhuma ilegalidade conforme as leis do nosso país.